Bom dia, Pai do Senhor, que vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 11 de dezembro de 2025, hoje é uma quinta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos restaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, meu Deus, irmãos, está hoje em 1 Crônicas 28, tá? O plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Israel todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000, de 100 e os líderes encarregados de todos os bens de rebanho que pertencem ao rei e aos seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra do momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, que o objetivo desse canal seja simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, eu não estou aqui para falar de mim, somente de ti, porque a ti a honra, a glória, louvor e adoração. Meu Deus, me usa, Pai, pela tua infinita misericórdia para ministrar a tua palavra, para que outros possam ouvir, para que outros possam ser salvos através da tua palavra. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça hoje e sempre. Este é o objetivo do canal João 3,30, que eu sumo e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Amém, amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim, um plano de Davi para o templo, tá? Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000, de 100, os líderes carregados de todos os bens e rebanho que pertenciam ao rei e aos seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. Isso a gente estudou ontem, tá? Que foi os líderes das tribos e os superintendentes que Davi havia separado para ajudar, tá? Para lhe ajudar ali na, como eu posso dizer, tanto na realeza, como no templo, como na sua vida particular, tá? Eram as pessoas que ajudavam Davi. Diz 2. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escute-me, meus irmãos, meu povo. Eu tenho no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. Mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor Deus de Israel escolheu-me dentre toda a minha família para ser o rei em Israel. Oi, meu amor, bom dia, tudo bem? Para sempre. E ele escolheu Judá, e ele escolheu a tribo de Judá como minha família, e entre os filhos do meu pai, ele quis fazer o me rei em Israel. Então, Davi contando, por isso que fala Jesus da tribo de Judá, tá bom? E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono. Então, ele escolhe quem? Salomão, tá? No trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o templo e os meus. Gente, é muito lindo, né? Porque Deus, ele não erra, né? Ele faz da maneira dele. Salomão falhou, errou, sim, mas Deus escolheu. Disse assim: Ele disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho e eu serei o seu pai. Olha que Deus escolheu Salomão, e Salomão faz toda aquela barbaridade depois, né? Firmarei para sempre o reino dele, e ele continuará, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças. Então, a gente sabe que ele não obedece, que o reino depois é dividido, tá? Em reino do norte e reino do sul, ok? Por isso, agora declaro perante todos Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus, tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos. Tenham, igreja, ele sempre batia em cima, porque o problema era, né? Tenha o cuidado de obedecer todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e dê por herança aos seus descendentes. Então, eles tinham que obedecer a lei e o mandamento, tá? Que foi dado por Moisés. Mas, infelizmente, eles não obedeciam. A desobediência era muito grande, né? E a lei e o mandamento eram um decreto de Deus para o povo de Israel, amém?
E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todo o coração, conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele rejeitará para sempre. Olha, a igreja é muito forte, tá? Então, o conselho que Davi dá para Salomão, né? Que ele tenha espontaneidade em adorar a Deus, porque se ele deixar Deus, Deus vai rejeitar ele. E isso aconteceu porque a gente vê que Salomão, né, se entregou ao seu bel prazer. Veja, o Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho, né? Seja forte, Salomão, meu filho, mãos ao trabalho, porque Deus te escolheu. Então, assim, Deus escolheu, Deus é contigo. A igreja é muito forte, tá? Então, Deus, ele não erra. Então, Davi deu ao seu filho Salomão a planta do próprio pórtico, do templo, do edifício, dos seus depósitos, dos andares superiores, às suas salas e lugar do propiciário. Então, a lamanda canta, né? Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor, de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos do tesouro do templo de Deus, o depósito das árvores da sagrada. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes, dos levitas, sobre execução de todas as tarefas no templo do Senhor, dos utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro, o peso de prata para todos os utensílios de prata, que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro, as lâmpadas, o peso de prata para cada candelabro, olha que coisa linda. De prata e de lâmpadas, de acordo com as finalidades de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrada, o peso de prata para a mesa de prata, o peso de ouro puro para os garfos. Meu Deus, olha que coisa linda. Para os garfos, para as bacias, o peso de ouro para cada tigela de ouro, né? Meu Deus, não dá nem para parar de falar, que tão lindo que é. O peso de ouro refinado para o altar de incenso, também lhe deu o desenho. A igreja, olha só. E peso de ouro refinado de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro, com suas asas estendidas, abrindo. Ah, meu Deus, que abrigam a arca da aliança. Meu Deus, que coisa linda. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito. Ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Igreja, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E acrescentou: seja forte, corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. Igreja, é muito lindo, porque Salomão mostrando que Deus mostrando para Davi, para Salomão, que Deus era com ele, que ele tinha que construir todo o templo. Igreja, é tão minucioso, Deus, ele deu tudo ali, a lama da Shuri decanta, né, como que deveria ser o templo. Ele deu para Davi, Davi passou para Salomão todo o projeto. Igreja, isso é extraordinário. Isso é o que o nosso Deus faz, né? As divisões dos sacerdotes, dos levitas estão definidas para todas as tarefas que farão no templo do Senhor, e você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Os líderes e todos o povo obedecerão a todas as suas ordens. Olha, igreja, eu fico sem palavras quando eu vejo, né, essas coisas. Senhor Deus, faça isso comigo, Pai, na obra que o Senhor tem na minha vida, né? Envia líderes, né, que obedecerão, né, as suas ordens, que farão aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida. Gente, que é muito lindo, igreja. Igreja, é extraordinário a grandeza de Deus, né? A maneira, né? O plano de Davi para o templo, porque foi Deus que colocou no coração de Davi, tá? A construção do templo. Não era que Davi queria, né? Ele sentiu o desejo porque Deus já havia preparado. E sabia que Davi era aquele que estaria juntando todas as guerras que Davi fez. Ele pegava os despojos, as pratas, o ouro, o bronze, tudo, e guardava para a construção do templo, amém? E Davi e Salomão, seu filho, só executa. Igreja, isso é muito lindo. A gente não tá falando, canta lá, Yassori, canta lá, Yassai. A gente tá falando de um plano divino, de um projeto inspirado por Deus, né? No entanto, que depois de canta lá, Yassai, desse templo, ele vira anos e anos. Depois, quando Herodes, ele vai reformar o templo, Herodes profana o templo, não faz da maneira que Deus, ele faz a torre de Antônia. Antônia acaba mudando o plano, o verdadeiro projeto de Deus, que
que é do templo. Amém, gente? Que coisa linda. Que Deus possa falar com vocês nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Os planos de Deus, igreja, os planos de Deus, né? Quando Deus ele faz um plano, né? Ele tinha feito um plano que era Davi. Ele deu um projeto para Davi, para concluir o templo, o famoso templo de Salomão, né? Que ficou ali no reino do sul, ali em Jerusalém, né? Judá. Deus abençoe e fique na paz. Ô, gente, coisa linda.